Graças a Paz, mais uma manhã com este quadro Café com Reflexão. E hoje eu quero falar para vocês da parábola da rede lançada ao mar. Mas antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, os que não são inscritos, assinarem o sininho, ativarem o sininho, para assim que chegar novas mensagens, despertar para você, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com outros que você acharem interessante. E aqui é Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50, parábola da rede lançada ao mar. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deixam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esta passagem, como eu já falei para vocês, somente o Evangelho de Mateus narra ela, e aqui está claramente associado à parábola do trigo e do joio também, do ponto de vista de que ambos estão juntos. O trigo que cresce com o joio que cresce com o trigo, e o peixe ruim e o peixe bom que é puxado pela mesma rede, só que posteriormente haverá aí uma proposta, na época da colheita do trigo, não é? Tirar o joio para um lado, o trigo para o outro, trigo para o celeiro, joio para ser queimado. Da mesma forma, os peixes, os maus, serão postos à parte, e do ponto de vista ainda desta parábola, será na consumação do século, sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá pranto e ranger de dente. Ou de dentes, podemos trazer isso para o plural. E a ideia desta parábola, tanto da rede lançada ao mar, quanto do joio e do trigo, é justamente focalizar no juízo final. E assim, irmãos, muitos de nós temos uma cultura já adquirida dentro da própria igreja de sermos juízes, gostarmos de enquadrar pessoas. Do nosso ponto de vista, enquadrar, olha, aquele ali é joio, aquele ali é trigo, ou aquele ali é bom peixe, aquele outro é mau peixe. E quando a gente faz isto, a gente está cometendo um grande equívoco, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está falando: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se antes não é Jesus que morreu pelos nossos pecados e que está à direita de Deus e ainda intercede por nós? Então fica um aspecto muito perigoso dentro desta cultura do crente que julga, do crente que já condena de antemão, porque o processo condenatório hoje, enquanto a igreja estiver na face da terra, ele não pode ser da igreja. A Bíblia diz que Satanás é o acusador de nossas almas. Jesus nos justifica. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo que morreu por nós e ainda intercede por nós? Então o processo da igreja não é julgar, não é condenar. O processo da igreja é caminhar juntos nesta proposta. E assim, a gente dividiu o mundo em duas partes, a parte do Ocidente e a parte do Oriente. O Ocidente é estritamente cristão, mas se a gente falar cristão do ponto de vista congregacional, porque se rendeu aos pés de Jesus, porque de fato cumpre a palavra de Deus, não. Cristão pela cultura do capitalismo, cristão pela cultura ocidentalizada mesmo, cristão pelo mercado, cristão pelos negócios. E é muito fácil compreender o aspecto do Ocidente como cristão meramente dentro do ponto de vista do mercado, do empreendimento e do capital. Mas quando a Bíblia está falando de cristão verdadeiro, é este cristão que congrega, é este cristão que está dentro da casa do Senhor, é este cristão
que tem a sua relevância, que é um facilitador do reino de Deus e que jamais tem em si a cultura de querer julgar o outro ou mesmo escandalizar a fé de outros. E a Bíblia nos traz justamente para isso. E esta parábola, a explicação, ela tem que ser pega neste contexto mesmo, está descrevendo o juízo final. Não está falando do aqui e do agora. É certo que quem já morreu em Cristo Jesus, este daí já tem aí a sua recompensa, já está no paraíso mesmo, aguardando a Jesus buscar a igreja. E aqueles que morreram sem Cristo Jesus, a Bíblia não fala de purgatório mesmo, já está falando de condenação, está falando de inferno. E a ironia é que tanto o paraíso quanto o inferno hoje é meramente uma sala de espera. Paraíso é sala de espera para a Nova Jerusalém e inferno é sala de espera para aqueles que serão condenados no lago de fogo que arde como enxofre. Mas o contexto aqui é o cristão compreender que ele foi chamado e ele tem que ser bom peixe e ele tem que ser trigo. Ele não pode ser alguém que tenha sido chamado, mesmo porque se ele foi chamado, ele vai responder ao chamado, mas ele não pode olhar o cristianismo do ponto de vista da cultura política, de mercado financeiro. Então, você tira fora a política, você tira o mercado, você tira o capitalismo. Você está sendo chamado para a salvação. E assim, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Neste contexto, a interpretação dada omite todos os pormenores descritos a respeito dos pescadores lançando a rede e trazendo para a praia o produto da pesca. Mas eu queria propor que tanto quanto quem lança a semente, quanto o que lança a rede, de fato são aqueles que já compreenderam a fé cristã, abraçaram a fé cristã e que trazem em si a proposta de que todo cristão ele é, em potencial, um missionário. Por isso é que Jesus está falando, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, já está condenado. E a nossa proposta é estar continuamente lançando a semente, lançando a rede, lançando a semente, lançando a rede. O resultado é que sempre terá uma pesca e sempre haverá um germinar do grão, não é? Agora, se vai ser trigo ou joio, já não é problema nosso, não é? Cabe a nós termos este processo de conduzir, de discipular em Cristo Jesus aquele que nos veio à mão mesmo, mas não é este já discriminatório, de condenar. Tem alguns que já olham e já enquadram pessoas e falam, isso aí não tem salvação de jeito nenhum, não é? E assim, para o homem não, porque o homem, ele conhece bem o aspecto da justiça e do juízo, e Deus conhece o aspecto da graça e da misericórdia. Então, o sangue no olho sempre vai estar no olho do homem, não é? Mas o coração despedaçado por uma alma que perece sempre será o coração de Deus, não é? O termo misericórdia traz bem esta definição, o estado de miséria do homem que faz o coração de Deus doer, cardio, córdia, né? Vem de uma mesma raiz de palavras, de língua morta, trazendo este conceito. E a nossa função é compreender o reino de Deus dentro desta proposta mesmo de estarmos anunciando e proclamando a mensagem do Evangelho. E com isto eu quero fechar, e aqui Mateus apropriadamente fecha a série de 7 parábolas. 7 é o número da perfeição, não é? Com a parábola da rede. Esta última parábola lembra, uma vez mais, o dia dos dias, quando se dará
o juízo final. E ainda o escritor da Epístola aos Hebreus resume sucintamente: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Com isto, eu quero estar fechando este quadro de parábola para com vocês. Ainda tem muitas outras parábolas, mas eu quero deixar aí este final de semana, então sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, para vocês ouvirem este vídeo e caso alguma outra parábola que não está e que não foi proposta, caso vocês pedirem e caso tiver aquele consenso mesmo, né? A gente vai fazer uma enquetezinha, o maior número de pedidos de uma só parábola, a gente vai falar sobre ela, ainda estarei falando para vocês, mas sobretudo eu quero deixar aqui, mais uma vez, beijo no coração, beijo na alma de cada um, e compreendam, por estas parábolas a gente deve ter uma vida de santidade e de continuidade no Evangelho, não é? Não basta meramente você estar bem hoje, você tem que ter uma vida contínua na presença do Senhor, na adoração, na capacidade de servir, na capacidade de, sim, você mesmo, olhar para você e saber, e pelo Espírito Santo Ele vai te revelar isto, saber discernir se você é joio ou trigo, saber discernir se você é bom ou mau peixe. Não olhe para fora para acusar os outros, mas olhe no espelho para acusar a si mesmo, ou para defender a si mesmo, e com isto, fiquem na paz. Deus vos abençoe rica e abundantemente, amados.